Olá, professor Tadeu. Eu sou o Lucas Emanuel e neste vídeo eu e o Estevão a gente vai demonstrar a implementação do nosso projeto de busca de ordenação. Eu vou focar em mostrar o código da sanitização de texto, a busca exata e com coringa, né, utilizando o KMP, e a tabela hash para o corretor ortográfico. Depois o Estevão vai assumir e vai mostrar as outras tarefas. Então, a primeira parte do código que eu tenho que mostrar aqui é o utils. Para garantir que as buscas nossas funcionassem corretamente, a primeira etapa foi tratar os textos brutos que a gente utilizou. No arquivo nosso aqui do utils.cpp, a gente implementou a função de ler arquivo e sanitizar, que ela lê o documento, remove os acentos de forma manual. Aqui nessa função substituir acentos, que a gente pegou todos os acentos possíveis e fez duas strings, né, duas caracteres aqui. E ela substitui, assim, para tirar os acentos, para evitar problema de codificação. Ela converte todas as letras para minúsculo e substitui as pontuações por espaço. Aí isso nos entrega uma string limpa para alimentar os nossos algoritmos. A próxima parte que eu tenho que mostrar é o do KMP. Partindo para a primeira tarefa, a gente implementou o algoritmo do KMP, né, que era a obrigatória, e que na nossa função, a de computar LPS, a gente pré-processa o padrão buscado para criar o vetor de maiores prefixos e sufixos, e na função aqui embaixo, a buscar KMP, o ponteiro do texto ele nunca recua, né? Porque quando ocorre uma falha, a gente utiliza o vetor LPS para saltar o padrão, garantindo assim a complexidade linear de O de N. E aqui no mesmo arquivo do KMP, a gente fez do computar LPS Coringa e buscar KMP Coringa, que foi para fazer a busca com o Wild Score. O desafio foi adaptar, né, o KMP para aceitar esse asterisco. A decisão do projeto aqui foi manter o asterisco fora da lógica do LPS para não quebrar a matemática dos saltos. E que, como dá para ver no código, a verificação do Coringa ocorre somente na varredura final. Aí aceita o match com qualquer caractere do texto. Antes de mostrar aqui a da tabela hash, eu vou mostrar um exemplo aqui. Compilar aqui os arquivos. Aqui carrega o nosso texto de teste, o nosso dicionário. Aí a gente, por exemplo, quer buscar aqui uma ocorrência de palavras no KMP. E eu quero buscar, por exemplo, a palavra casa. Aí ela tem 253 ocorrências, que mostra aqui no índice. E depois eu quero buscar a palavra com coringa, por exemplo. E usar casa também como exemplo. Vou colocar aqui. E ocorreu também as mesmas 253 ocorrências que encontrou de casa. Agora a próxima é a de hash, que é a de verificação ortográfica. E para a tarefa de encontrar palavras fora do dicionário, a gente implementou do zero uma tabela hash. A nossa função de hash, ela utiliza o método polinomial rolling, multiplica por 31 com tamanho de tabela 10.007, que foi o mesmo tamanho que, se eu não me engano, que a gente utilizou no projeto passado. O tratamento de colisão foi feito por encadeamento usando vetor. Aqui na função verificar ortografia, aqui nós carregamos todo o léxico, né, que é o nosso dicionário na tabela, e iteramos sobre o texto. Se o método buscar retornar falso, a palavra é marcada como um erro ortográfico. Aqui no geral ele vai passando e vê se não tiver batendo com o nosso dicionário, ele mostra o erro ortográfico. Aqui, aproveitando que já está aberto, a gente tem a varredura de erros ortográficos, que ele vai mostrar os erros que a gente colocou propositalmente no texto, né? Mercado, rápido escrito errado, palavra aqui, mostra todos os erros ortográficos que tem no nosso texto. Aqui do lado, se tiver algum interesse, é o nosso organização de arquivos. Aqui está o nosso dicionário com as palavras, o nosso texto de teste, que está bem grande, o texto de teste. Aqui os nossos HPP e aqui o CVP. Agora eu passo para Estevão para explicar a parte dele.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, Tadeu. Meu nome é Estevão e agora eu vou terminar a apresentação do nosso trabalho. O Lucas ele já apresentou as primeiras ferramentas implementadas no nosso trabalho e agora eu vou vir aqui apresentar as duas ferramentas restantes que a gente implementou, que são a sugestão de correção, que vai utilizar uma variação do algoritmo da distância de Levenstein, e a gente também implementou o gerador de uma nuvem de palavras, que vai mostrar para a gente as palavras mais frequentes de um texto. Antes de começar a apresentação em si, é importante mostrar esse arquivo aqui, que a gente basicamente pegou uma parte do nosso último trabalho, que a gente tinha implementado um vetor dinâmico, e as tabelas hashes na mão, e a gente meio que reaproveitou essa parte aqui para esse trabalho. A nossa hash aqui, mais uma vez, a gente está usando a função djb2, porque a gente de novo está trabalhando com string e ela consegue dispersar mais os dados, o que no caso nosso aqui vai gerar menos colisões, e isso vai ser melhor para a gente, porque vai manter sempre o desempenho da busca em O de 1, no caso médio. Aqui está a implementação do nosso Levenstein adaptado. Essa função calcular a distância aqui, basicamente, ela se autoexplica, ela calcula essa distância, ela vai receber duas strings e vai retornar um número que representa o número mínimo de operações para transformar uma string na outra. E uma coisa interessante, esse último if aqui, que vai diferenciar a variação que a gente está usando para o Levenstein clássico. Essas linhas aqui, elas basicamente transformam o Levenstein clássico numa variação que se chama OSA, que é a sigla para Optimal String Alignment. O que isso aqui faz? Ele basicamente verifica se os dois últimos caracteres estão invertidos entre duas palavras. Se tiver, ela vai olhar um quarto vizinho, dois passos atrás da diagonal, e vai somar um. Isso vai se chamar transposição de adjacentes. O que acontece? No Levenstein clássico, a gente olha sempre vai olhar os três vizinhos daquela, digamos assim, daquela célula na tabela, na matriz. Então a gente vai olhar sempre o de cima, o da esquerda e o da diagonal de cima para a esquerda. Nesse caso aqui, a gente vai, nessa variação, a gente vai olhar um quarto vizinho. E aí, no caso, por exemplo, se você tiver um string algoritmo em que o M e o T estão trocados, vai ser só uma transposição e a distância vai ser 1, porque vai ser só uma operação que vai ter que fazer. Aqui a gente também tem a nossa função de buscar sugestões, que vai receber uma palavra com erro e o dicionário, e vai retornar as melhores sugestões. Uma coisa importante é que antes de calcular qualquer coisa aqui do Levenstein e tudo, ele vai calcular a diferença de tamanho entre as palavras. Aqui a gente colocou uma diferença de tamanho para calcular de 2 caracteres. Então, se a palavra tiver 6, ela só vai encontrar 6 caracteres aqui. Ela só vai pegar palavras que tenham entre 4 e 8 caracteres, e isso vai diminuir bastante o nosso dicionário e vai diminuir assim bastante o custo também computacional para buscar essas sugestões. No final aqui a gente vai fazer uma ordenação simples usando um bubble sort, e aqui a gente limitou a 3 sugestões. Então aqui a gente utilizou o bubble sort, mas como são só 3 elementos, qualquer algoritmo teria o mesmo custo prático. E por último aqui a gente também tem a nossa função sugerir correções. Essa função ela vai ler todo o arquivo do dicionário e vai inserir cada palavra na tabela hash. Aqui o sistema vai deixar o usuário escolher se ela quer filtrar por uma letra, que é exatamente esse filtro de letra aqui. E é importante mencionar que esse filtro aqui, ele não vai filtrar o dicionário em si, ele vai filtrar o texto, os tokens do texto no caso. E aqui embaixo
Deixa eu achar. Aqui a gente também vai ter uma segunda tabela hash já reportado, que isso aqui vai evitar duplicações. O texto que a gente estava usando tinha bastante duplicações, então a gente teve que implementar isso aqui para evitar essas duplicações. Para cada palavra do texto, né, que a gente chama de token, primeiro a gente vai verificar se está no dicionário, que tá bem. Vamos aí. Aqui a gente vai buscar para ver se está no dicionário. Se tiver, significa que a palavra está certa, ele vai pular. Se não tiver, ele vai buscar as sugestões aqui. Então, essa é a implementação do nosso Levenstein. E aqui a gente tem a nossa nuvem de palavras. Ele basicamente vai colocar cada palavra do texto em um bucket da nossa tabela hash, que a chave é a string, a palavra, e aqui a gente tem um inteiro que vai ser as ocorrências dessa palavra. E depois de fazer isso aqui, de fazer toda a contagem, a gente vai passar isso para um quicksort, que também foi implementado aqui na mão, para esse quicksort ordenar por ordem decrescente. E é importante mencionar aqui também que a ordenação acontece em cima de um vetor de ponteiros que apontam para os nós da hash. Então a gente não manipula a hash em si, a gente vai manipular só esse vetor de ponteiros, que vai deixar a ordenação bem mais rápida. Bom, aqui agora só para mostrar o código funcionando, eu já compilei, já executei. Aqui a gente vai na sugestão de palavras, vou colocar a letra A aqui para filtrar. E aqui a gente achou um erro. E aqui estão as sugestões. E a nossa luva de palavras aqui. Vamos colocar para exibir as 10 palavras que mais aparecem. E aqui estão as palavras juntos das ocorrências das respectivas palavras. Basicamente esse é o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado.